Olá! Estamos começando aí mais um Coisa de RH de hoje, nesse frio. Por aí tá frio também, galera? Bom, pessoal, vamos lá. Hoje eu vou falar de um assunto, vou trazer um assunto que é muito sério e que é primordial dentro do RH, tá? Que é a entrevista por competências. Eu falo que essa é uma das etapas mais importantes do processo de seleção, né? A gente ouviu com a Camila que todo bom processo de contratação, todo bom processo de atração e seleção começa no alinhamento com o gestor, né? Começa com o alinhamento do solicitante da vaga. Então, em cima desse alinhamento é que eu vou conseguir extrair quais são as competências que eu preciso analisar dentro da entrevista, tá? E até na busca por candidatos. Então, se eu não tiver esse briefing muito bem feito, muito assertivo, a chance de eu trazer um colaborador que vai ficar pouco tempo na empresa e que não vai trazer retorno produtivo, não vai trazer retorno financeiro para a empresa, é gigantesco, né? E esse não é um candidato que a gente quer dentro da nossa empresa, tá? Então, como realizar uma boa seleção? Eu falo que a chave de tudo está na entrevista por competências, desde que o briefing com o solicitante tenha sido muito bem feito, né? Então, o que eu preciso analisar? Quais são as competências técnicas e comportamentais que eu preciso trazer para essa entrevista, né? Então, é isso que a gente precisa analisar no nosso processo de recrutamento e seleção. A gente vem fazendo isso? Será que a gente tem tempo? Quando chega algum currículo, quando chega alguma vaga em aberto, eu ligo para esse solicitante? Eu bato um papo com ele para tentar entender de fato o que está acontecendo? Eu sento com o gestor para alinhar quais as características que eu preciso desse profissional, ou eu só estou seguindo ali a descrição de cargo? Muitas vezes a gente aprendeu que tá tudo escrito. Ou no e-mail dele solicitando a vaga, tá tudo lá. Será que tá tudo mesmo? Será que tá tudo o que realmente importa? Eu acho que é esse o questionamento que nós RHs precisamos fazer sempre. Será que não tem mais informações que eu preciso pegar para que eu seja ainda mais assertivo? Então, gente, a primeira dica do dia: faça um bom alinhamento, tá? E a segunda etapa, né, a segunda dica aí do dia é: que tal a gente divulgar no local certo? Muitas vezes a gente acha que só o fato de eu estar divulgando nas minhas redes, sei lá, vou divulgar todas as minhas vagas no LinkedIn. Será que o LinkedIn é mesmo o local apropriado? Será que é lá que eu vou ter retorno, né? Ou eu só divulgo na minha plataforma de recrutamento e seleção? Será que é lá mesmo que eu vou conseguir? Então pensem nisso. É a nossa segunda dica, né? Onde é que eu estou divulgando? É onde está o meu público-alvo ou não? Tá? E a terceira dica aí é a gente entender, de fato, é a gente fazer uma prévia com o candidato antes da gente chamar para uma entrevista presencial, né? Por que eu não convido primeiro esse colaborador, eu não bato um papo com ele, seja por telefone, ou faço uma chamada pelas vias digitais, né? Para que eu consiga, gente, entender também quais são as expectativas desse colaborador, né? Porque às vezes eu tenho ali uma vaga onde não tenha flexibilidade de horário e o candidato tem como prioridade para ele a flexibilidade. Então eu não vou nem convidá-lo para uma entrevista presencial. Então a gente precisa sim utilizar do digital para nos auxiliar nesse processo de filtragem também, tá? Então, tudo na entrevista para um bom processo de seleção, a gente precisa disso. Tá bom, Mari, o candidato chegou. Gente, uma dica importante.
sejam pontuais, tá? Tem muita gente que fala assim, eu preciso testar a paciência do colaborador. Gente, vamos falar sério. Esse negocinho de testar o candidato, isso é desrespeitoso, tá? E aí eu vou contar um teste que fizeram comigo, não tem a ver com pontualidade, mas eu acho que pontualidade é uma questão de respeito também, e a falta de pontualidade é também sinal de desrespeito com o outro, tá? Eu participei de um processo de seleção onde eu fui moralmente assediada. Mas, gente, foi um assédio de verdade, que eu ainda cogitei em fazer uma denúncia nesse processo de entrevista. E aí, depois de um tempo, eu sei que nesse processo, quando eu me senti de fato ofendida no processo de seleção, eu agradeci pela oportunidade, levantei e saí. Eu não dei continuidade no processo de entrevista. E depois disso, o headhunter que estava trabalhando a vaga me ligou para entender o que tinha acontecido e falar que eu tinha sido aprovada, inclusive aprovada no teste. Aí eu parei e falei assim, espera, isso não é teste, isso é um desrespeito. Gente, assédio, trazer essa questão de falta de pontualidade. Uma vez me falaram que deixava o colaborador, assim, ligava o ar-condicionado no zero praticamente, deixava um local frio pra caramba e perguntava pro candidato se ele estava se sentindo confortável, se ele estava se sentindo bem ali naquele local. E se o colaborador falasse, o candidato falasse que estava tudo bem, que não tinha nada incomodando, ele já era reprovado por não ter sido sincero. Cara, olha isso, olha o nível que a gente chega para falar de testes com o outro. Gente, entrevista não é isso. Isso são questões desrespeitosas. E o que a gente menos quer, nós como RH, vocês como gestores e que também fazem contratação, o que a gente menos precisa é que o candidato se sinta desrespeitado dentro da nossa empresa, tá? Então, assim, é isso que é o mínimo que eu espero em um processo seletivo, é respeito, tá? Então, nada de testezinho. Gente, esses testes de verdade não servem pra nada. É puro preconceito e desrespeito, tá? Então, pontualidade e nada de testes. Essa também é uma dica extremamente importante, tá? Um outro cuidado que a gente precisa ter. Cuidado com o ambiente onde a gente vai fazer esse processo de seleção, né? A gente precisa procurar lugares mais tranquilos, onde a gente consiga deixar o candidato mais confortável também para falar com a gente. Então, fiquem atentos com o ambiente onde é feito o processo de seleção, ok? E o que entra aqui, gente, que é o mais importante, é a gente saber fazer as perguntas certas, né? E aqui exige técnica, exige observação, né? O que eu gosto muito de falar para as pessoas é que uma entrevista, ela precisa responder basicamente 3 questões. Primeiro, pedir para a pessoa contar uma situação do passado, tá? Lembrando que, gente, comportamento passado prediz comportamento futuro, tá? Eu chegar com perguntas de, o que você faria? Ou como você se vê daqui 5 anos e tal. Gente, isso não prediz comportamento, tá? Isso pode dizer outra coisa dentro de uma entrevista de competências, mas predizer comportamento, não. Predizer comportamento tem que ser perguntas feitas no passado e perguntas abertas. Não venham com perguntas de sim e não, tá? Porque a chance dele responder o que a gente quer ouvir é gigantesca, tá? Então, numa entrevista, primeira pergunta que a gente precisa sempre fazer para todas as competências ali que a gente precisa. Me traga uma situação, me traga o como você agiu diante dessa situação e qual foi o resultado alcançado.
tá? Então, se a gente conseguir responder essas 3 questõezinhas aí para cada uma das competências que a gente está buscando, ou principalmente, ou pelo menos as principais, a gente consegue ter uma análise melhor desse candidato, tá? E assim, gente, não é porque a pessoa, uma dúvida, né, que tem o pessoal, é de falar sobre resultados que não foram atingidos, né? As pessoas têm muito medo de serem julgadas, de serem criticadas, e com razão, porque no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura de não aceitar erros, né? Mas quando a gente está falando de uma empresa, o mais importante é o que a pessoa aprendeu com aquilo. Então, na entrevista, a gente precisa entender esse cenário, tá? Porque se a gente entende o que a pessoa, a percepção dessa pessoa em cima do resultado não alcançado, aí a gente consegue analisar, opa, vale a pena, né? Vale a pena investir, esse aqui aprendeu, tá? Então a gente precisa ficar muito, muito, muito atento a essas situações. Beleza? Tranquilos? E aí, gente, muito cuidado, tá? Com respostas generalistas, com respostas vagas. Quando a gente pergunta de, o que você fez, né, diante de determinada situação? Ai, porque meu time desenvolveu isso, meu time desenvolveu aquilo. Ai, porque a gente da equipe sempre conversa com as pessoas. Cara, foge que é cilada. Numa entrevista, eu não quero saber do time, eu não quero saber o que as outras pessoas fizeram. Quero saber o que o candidato fez. E muitas vezes ele enrola a gente pondo o nome de outras pessoas, tá? Como se fosse ele quem tivesse feito. E aí esse é um cuidado que a gente tem. Porque essa galera, gente, quando a gente vai fazer processo de seleção, é muito louco, porque tem umas pessoas que se vendem tão bem, mas se vendem tão bem, que quando a gente vai ver na prática, a pessoa não fez nada, né? Então, quando a gente pede para trazer uma situação e como que a pessoa agiu, e a gente começa a estimulá-lo e incentivá-lo a falar mais, né? A chance dessa pessoa, se ela estiver mentindo, cair em contradição é gigantesca, tá? Então, a gente precisa, de fato, analisar o que foi feito, qual o contexto, tá? É isso que a gente precisa, de fato, analisar. Sabe uma frase muito comum, quando a gente pergunta sobre... Muitas vezes eu vou perguntar para a pessoa se ela é boa em apresentações, como que era em reuniões de diretoria, como que ela se portava, né? E muitas vezes eles falam assim, eu fiz uma apresentação para algumas pessoas e o resultado foi muito positivo, tivemos um ótimo desempenho. Gente, o que essa pessoa tá respondendo para mim? De verdade? Nada. Porque essa informação que ela teve, que ela me trouxe, não me diz respeito a nada. Não fala nada do que foi feito. Então são perguntas, são respostas vagas que eu não consigo interpretar nada em cima, tá? E às vezes a gente acaba se enganando com respostas assim. Então, muito cuidado. Uma outra frase que se diz muito é que muitas vezes a gente trabalha com pessoas que não sabem os resultados que elas trouxeram para as empresas, tá? Isso é, gente, muito comum, tá? E aí, quando a gente pergunta de indicadores, tem respostas mais ou menos assim, porque eu acho muito importante acompanhar os resultados dos indicadores da área. A partir do próximo mês eu vou começar a medir. Cuidado. Cuidado com respostas assim. Eu acho importante. Você acha importante? Tá bom. Então, quais são os indicadores que você possui? Como que você sabe se você tá no caminho certo ou não? O que você analisa? O que você tem de retorno? É isso que a gente precisa. Que as pessoas tenham isso. E candidatos, colaboradores, fiquem atentos a isso. Tenham os seus indicadores. Se a empresa não tem, tenham vocês os indicadores de vocês. Que sejam da empresa. Porque, gente, infelizmente, tem empresas que não tem mesmo, que não tem, de fato, indicadores. Mas tenham vocês o seu. Isso é primordial, tá? Bom, e aí, gente, falando aí, né, de processos de entrevista também...
A gente precisa cuidar tanto do começo, né, de como que essa pessoa chega para mim, como que ela é recepcionada, né, algumas dicas aí. A gente precisa fazer isso, né, a gente precisa deixar a pessoa bem à vontade, a gente precisa também vender a vaga, né, quando eu falo vender, é alinhar expectativas mesmo, é falar da empresa, é falar do porquê que é legal trabalhar nessa empresa, então isso também faz parte da entrevista, tá? E o encerramento, a gente tem que encerrar também de uma forma muito positiva e humana, no sentido de deixar aberto para o candidato tirar todas as dúvidas possíveis, né? E esclarecer os próximos passos. E aí, aqui, gente, uma dica, tá? Muitas vezes a gente não dá retorno para os candidatos. E isso gera uma frustração gigantesca. Eu sei que nós, como RH, muitas vezes a gente não tem tempo de dar uma devolutiva mais individualizada, com feedback. Esse seria o ideal, né? Que a gente desse feedback ali para o colaborador, para o candidato, né? Um feedback bem personalizado mesmo, porque a gente mostra dessa forma que a gente se preocupa com o outro e que, gente, é o nosso papel cuidar das pessoas e também é o nosso papel cuidar dos candidatos que querem trabalhar com a gente. Né? Isso é uma experiência de marca empregadora. Isso é sim papel do RH. Então, eu sei que muitas vezes a gente não consegue dar, de fato, uma devolutiva personalizada. Mas, gente, para alguns cargos, deem uma selecionada, façam sim uma devolutiva personalizada, falou o porquê que o colaborador, que o candidato não está sendo aprovado, né? E quando a gente não conseguir fazer de fato uma personalizada, faça pelo menos uma devolutiva, que seja aquela devolutiva formal para todo mundo, porque tem muitas empresas que nem isso tem, né? É agradecer pela pessoa ter participado do processo. Isso também diz respeito a respeitar o outro, a respeitar o ser humano. Então, esse também é um papel nosso como RH, tá? E sempre, sempre, sempre na entrevista esclareça os próximos passos, agradeça pelo tempo dedicado à entrevista, porque isso é muito importante. Às vezes, se a gente der um feedback para uma pessoa que está ali há muito tempo procurando emprego, às vezes a gente melhora até o dia dela, né? E às vezes a gente proporciona para essa pessoa até uma positividade no sentido de nas próximas entrevistas eu posso ir melhor, né? Nas próximas entrevistas eu fico mais atenta a essa situação e quem sabe isso pode me ajudar e a gente consegue sim ajudar as pessoas, mesmo num processo de entrevista e que o feedback seja negativo. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que é mais ou menos isso, né? Falando um pouquinho sobre o processo de entrevista, né? A gente precisa sim focar nesse processo que para mim é a chave de uma boa seleção. Então, estudem, façam aí uma entrevista por competências, façam um briefing com o nosso gestor, com o solicitante da área, que a chance de acerto e minimizar despesas para a empresa vai ser muito maior. Tá bom? A gente se vê no nosso próximo Coisa de RH e até a próxima!